Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos continuar fazendo mais testes no multímetro analógico. Então, na aula de hoje eu quero mostrar para você como se faz o teste do transistor utilizando o multímetro analógico. E ó, tem uma dica bem bacana, fica até o final para você não perder. Mas sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Já estamos aqui na bancada e vamos lá para o teste de transistor com multímetro analógico. Primeiro precisamos ver que nós temos dois transistores aqui, um do tipo NPN e do tipo PNP. Então nós temos os dois tipos, um é um BC557, outro é o BC547. Então tem algumas informações aqui importantes sobre esses transistores. Como você pode ver, o BC557 é um PNP e o BC547 é um NPN. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na base ele precisa receber um potencial positivo em consideração ao emissor para que ele comece a conduzir entre coletor e emissor. Aqui no 557, ele precisa receber um potencial negativo na base em consideração com o emissor, tá? Então, ele precisa basicamente estar 0,7 volts abaixo do emissor para ele conseguir começar a conduzir entre emissor e coletor. Então, esses são os dois transistores e o que nós vamos testar exatamente aqui agora? Vamos testar a junção. Vamos testar a junção. Vamos ver se ela está conduzindo, como se fosse um diodo, né? Vamos fazer o teste como se fosse um diodo para ver se ela está conduzindo e vamos ver se ela também está bloqueando no sentido contrário. E é bem bacana vocês se ligarem no seguinte, para teste, o transistor tem mais ou menos essa função aqui, tá? Um transistor do tipo PNP, ele tem essa configuração aqui para teste, para poder a gente conseguir assimilar e entender. É como se fosse dois diodos dessa forma. E aí você já sabe que se você aplica o potencial maior aqui e o menor aqui, vai haver condução e vamos ter uma queda de tensão referente à junção do diodo. Aqui é a mesma coisa. Vamos aplicar o potencial maior aqui e o menor aqui, a gente vai ter condução, que o diodo vai estar diretamente polarizado e vamos ter o valor da queda de tensão. Nós vamos fazer isso aqui agora na prática, utilizando o multímetro analógico. Para você fazer isso, a primeira coisa que você precisa saber é que o multímetro analógico no teste, aqui ó, na escala de vezes 1 a vezes 10K, ele tem como potencial maior a ponta de prova preta, ou seja, o mais está aqui e o menos está na ponta de prova vermelha. Somente nessa escala, que é a da leitura de semicondutores e de resistências. E aí, com o multímetro já na escala certa, o ideal é utilizar a escala de vezes 10 e também com o zero ajustado, tá? Vamos ajustar aqui o zero ajustado. Pronto, nós vamos fazer o teste. Primeiro, vamos fazer no transistor, vamos ver aqui, BC547. 547, esse transistor aqui, vamos aproximar aqui a câmera e vamos verificar o seguinte. Quais são os terminais que nós temos aqui? Vamos observar aqui, ó, nós temos a imagem dele aqui e nós temos aqui o desenho. Pino 1 é coletor, pino 2 é base, 3 é emissor. Então, se eu colocar a ponta de prova preta na base, então você está vendo aqui, que é o positivo, potencial positivo na base, a gente vai ter condução como se fosse um diodo, tá? Vamos observar aqui no multímetro. Abre um pouquinho, isso, vamos lá, no multímetro, ó, conduziu, vamos ver o outro, conduziu também, ok? Isso com a ponta de prova preta na base, que a ponta de prova preta aqui é o potencial positivo, ok? Quando a gente inverte, não pode haver condução. Não conduziu. E também não conduziu, como você está vendo aí, ok? Então, esse é o teste que a gente faz para saber se o diodo ele está bom, né? A gente consegue analisar dessa forma. Esse para um diodo NPN. Para um diodo PNP, que é esse outro aqui do lado,
tá? A gente considera dessa forma. Com a ponta de prova preta na base e a vermelha indo nas duas extremidades, não deve haver condução. Porque a ponta de prova preta é o potencial maior, então estou colocando o potencial maior no cátodo e o potencial menor no anodo. Nessa forma, o diodo está inversamente polarizado, não tem condução. Então, desse modo, não deve haver condução. Então, vamos medir, não tem condução, vamos inverter aqui, não tem condução. Se eu inverter a polaridade, agora colocar a ponta de prova vermelha, que é o potencial menor, na base e vir com o potencial maior no emissor e no coletor, a gente tem condução. E o legal dessa condução é que, se você observar, ele não chega a ficar em zero. Por quê? Porque aqui a gente tem a junção como se fosse de um diodo. Então nós temos a queda de tensão de um diodo, que você pode medir aqui, ó, aproxima para a gente poder ver. Tá vendo essa escala aqui? LV é Low Voltage. Nessa escala a gente pode ver a queda de tensão que existe na junção, que no caso para diodo a gente vai encontrar de 0,5 volts a 0,7. Vamos conferir, vamos ver se a gente tem esse valor. Opa, deixa eu colocar a polaridade correta, pronto. Olha lá, a gente pode ver uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. E aqui também, nesse outro, deixa eu polarizar corretamente, uma queda de tensão também de aproximadamente 0,7 volts, indicando que essa queda de tensão é super normal. E também tem um último teste que a gente faz, que é o teste aqui, ó, nessa escala aqui, ICEO. Essa escala aqui é para ver se há fuga, tá vendo? Se há fuga no transistor, entre fuga de corrente, no caso, tá vendo? O I é de corrente, o C é de coletor, o E é de emissor e o O é de open, aberto. Então, é corrente de coletor e emissor aberto. Então, a gente tem que verificar se tem corrente de coletor e emissor aberto, sem a base estar conectada. E não pode deflexionar aqui. Se deflexionar, você tem aí, claro, você tem um problema. E aí, por isso, a gente precisa fazer esse teste. E é muito simples. Para os transistores, por exemplo, aqui eu tenho os transistores BC557, que é um PNP, a gente coloca o potencial maior no emissor, que no caso aqui é a ponta de prova preta no emissor, e a ponta de prova vermelha vai no coletor. Não pode haver condução. Aqui é o contrário, né? Aqui é a ponta de prova, na verdade, a ponta de prova preta vai no coletor e a vermelha no emissor. Dessa forma, a gente consegue verificar a fuga, tá? Então aqui é dessa forma, ponta de prova preta no pino 3, ponta de prova vermelha no pino 1. Então vamos fazer e vamos ver se há fuga. Não pode haver fuga. Vamos ver. Como você está vendo aí, não há fuga nenhuma. Se deflexionar um pouco, você já sabe que existe fuga nesse transistor, ok? Aqui a gente vai fazer o contrário, nesse outro. Ponta de prova preta, que é o potencial maior, no coletor, que é o pino 1. Vamos conferir. Também não há fuga. Então, desse modo, a gente consegue fechar os testes de transistor com o multímetro analógico. Dessa forma, fica muito bem fácil de você entender como você pode aplicar essa ferramenta na manutenção das placas eletrônicas. E aí, foi ou não foi bacana essa aula? Show de bola, não foi? Não esquece de dar o like aí para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão, é só escrever aqui no comentário. E se você quer dar um passo maior, quer se especializar, quer se preparar e sair na frente, na descrição do vídeo tem os links com os meus treinamentos online e também com o meu treinamento presencial aqui nos laboratórios do Cursos Viga. Não deixe de conferir, pessoal. Forte abraço e até a próxima!